Olá a todos e todas, estamos aqui começando o início de 2012, um ano proveitoso para nós e precisamos começar agora com a Semana Pedagógica de 2012 prevista para discutirmos e refletirmos um pouquinho sobre avaliação. Temos hoje alguns convidados especiais e estaremos trabalhando hoje em todo momento com relação à avaliação em 4 blocos. Nesse primeiro bloco estão presentes neste encontro o professor Francisco Soares, que é pós-doutor em educação, é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação e é membro do Instituto Nacional de Avaliação Educativa do México. Temos também a participação da professora Marisa Abreu, que é consultora e funcionária da Câmara dos Deputados, ex-secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul e membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação. Temos a presença da professora Margarete Sbaraini, coordenadora de Educação Profissional Técnica. Temos a presença da professora Ana Maria Rosa Veiga, vice-diretora do Colégio Estadual Dom Orione. Temos a presença do diretor, professor Francis Bolsi Silva, diretor do Colégio Estadual Tancredo Neves, e a professora Joara Regina de Almeida Ferreira, coordenadora de Educação Integral do Departamento de Educação Básica. Iniciamos agora com um rol de perguntas e nesse momento eu gostaria de passar a palavra para a primeira pergunta da professora Margarete. Eu inicio mandando a primeira pergunta com como concebe-se a avaliação? A avaliação ela está presente em todas as atividades humanas. Nós utilizamos a avaliação no nosso dia a dia para fazer um consumo, para encontrar um profissional de uma área que nos agrade ou para evitar algum. Ou seja, avaliar faz parte do viver, faz parte da nossa rotina. Na mesma linha do Chico, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco as coisas, né? Avaliar é um ato da vida humana. A gente acorda de manhã avaliando. A gente avalia a temperatura lá fora, quando olha pela janela para saber que roupa vai botar. A gente avalia a pessoa que vai trabalhar na casa da gente, como disse o Chico, se a gente tem como. A gente escolhe o colégio do filho que a gente vai botar avaliando. A gente está avaliando o tempo inteiro. Na continuidade, eu gostaria que a professora Joara fizesse uma pergunta para todos. Bom, então a minha pergunta vai no sentido de por que nesses últimos anos a avaliação ela está sendo tão questionada, né, pelos professores, profissionais da educação, os pais. Por que isso vem acontecendo de forma tão evidente? Desculpem eu como sou professora de história acho que nada se entende fora do processo histórico, né? E nós temos muito, acredito que aqui no Paraná também, porque é uma questão do Brasil, a referência de que a escola era boa, né? Que a escola pública, principalmente, era boa. Aquela lá dos anos 50, 60, até o início dos anos 70. Mas por que ela era boa e o que mudou? Aquela escola, primeiro, ela abrigava um número pequeno de brasileiros. Em 1950, só 36% dos brasileiros de 7 a 14 anos estudavam. Hoje a gente tem 98%, 97,6%, quase 98%, desse alunado, dessa população na escola. Ao mesmo tempo, o Brasil cresceu, se transformou-se, ele sempre foi desigual porque nasceu escravocrata, ficou muito mais com o processo, no momento recente que a gente teve, e a sociedade lá fora mudou, não é mais o mesmo mundo. Lá estava começando a TV, agora a gente tem essa... Ontem eu estava assistindo essa coisa de redes novas, televisão nova, a escola mudou. Então, o que está sendo questionado é que a escola não está conseguindo ensinar todo mundo, não está conseguindo formar todos os seus alunos para um exercício pleno da cidadania, e a avaliação apenas reflete isso. Quer dizer, o que nós estamos questionando é o baixo resultado da educação, quando a gente diz que está questionando a avaliação. A avaliação só é o termômetro que mostra o que está acontecendo. Nós temos que questionar a escola, o currículo, mudar as práticas docentes. Eu sei que muita coisa já está sendo feita aqui no Paraná, é um estado que se destaca na avaliação brasileira, mas ainda tem muito o que fazer, não só no Brasil, no mundo todo. Quando se questiona a avaliação, no fundo, bem no fundo, está se questionando o fato de que as crianças não estão aprendendo. E, portanto, ela não aprendendo, ela diminui as oportunidades que ela vai ter de vida.
Então, a avaliação é para o aluno, é para o aprendizado. E aí ela tem muito a contribuir. E ao invés de crítica, ela vai precisar de reflexão. Quando ela se resume, e a ideia social da avaliação é a ideia de um exame, é a ideia de classificação, aí sim, nós estamos enfrentando outra questão que a gente vai ter oportunidade de falar. Mas nós vamos estar o tempo todo aqui falando de avaliação nesse sentido, avaliação dentro da escola, para a escola possa cumprir a sua função social, que hoje é ensinar para todos que lá estão. Só retomando um pouquinho, Chico, essa avaliação dentro dessa concepção de aprendizagem, ela já existia anteriormente. Assim mesmo, ela tem sido o foco dessa discussão atual, que a gente vê por esse recorte que a Marisa colocou, de uma inserção de número de matrículas elevadas e de uma democratização do ensino a todos os alunos, né, a todos os nossos indivíduos sociais. Mesmo assim, a gente vê que é um conceito antigo. A avaliação não é uma coisa nova, não é uma coisa que está surgindo agora. A gente pode até estar discutindo mais agora, mas é algo que já é muito antigo, né? A escola já nasceu com um processo de avaliação. Dizer que a avaliação ela tem uma função social extremamente importante, que é dizer para a família, dizer para o aluno, mas também dizer para a sociedade como um todo, se as crianças matriculadas estão tendo o seu direito de aprender atendido. Perceba, essa dimensão é uma dimensão extremamente importante. Agora, ela perde se essa informação gerada não for utilizada exatamente para produzir aquilo que se espera, de novo, que é o aprendizado do aluno. Aprendizado de quê? Nós vamos falar disso, mas cada sociedade tem que chegar um momento de dizer, olha, nós queremos que o cidadão brasileiro, que o cidadão do Paraná aprenda essas dimensões, por exemplo, da leitura, ou da matemática, ou das ciências, ou da sua cultura. Definido isso, a avaliação vai estar o tempo todo nos respondendo. Essas crianças aprenderam? E isso é absolutamente importante. Seja, como nós dissemos, dentro da escola, mas em outras dimensões da sociedade. Então, a avaliação ela faz parte do escolar. Nós precisamos fazer bem e, principalmente, fazer com que a avaliação seja útil no limite para o aluno. Francis, agora você tem uma pergunta para nós? Então, assim, eu gostaria que vocês diferenciassem um pouquinho a avaliação interna da externa. Olha, tua pergunta é fundamental, até porque eu acho que existe uma série de mitos e falta de compreensão sobre a questão da avaliação externa. A avaliação interna é feita pelo professor ao longo do ano letivo, no seu cotidiano de trabalho. Olha, acontece que nós temos hoje sistemas de ensino muito grandes, um alunado muito diferenciado e uma sociedade que está exigindo muito. Então, o que é a avaliação externa? É a avaliação do desempenho do conjunto, de um conjunto de escolas, de uma rede de ensino, de um sistema de ensino, avaliando o que os alunos estão aprendendo, sem resultado direto para ele. Não é com essa avaliação que faz o MEC ou que faz um governo estadual ou um governo municipal que vai dizer se o aluno pode progredir ou não para a etapa letiva seguinte, mas vai avaliar se o sistema de ensino está assegurando a aprendizagem dos alunos no sentido de garantir qualidade e equidade, para que todos, e não só algumas escolas, todos assegurem a aprendizagem mínima daquilo que é necessário para a vida na sociedade do século XXI. E vocês acham, assim, que essa avaliação externa, ela da forma que está sendo colocada, ela consegue avaliar a qualidade do ensino? Consegue avaliar se o aluno está aprendendo ou não? O Francis, não há dúvida nenhuma. Hoje, principalmente depois da Prova Brasil, nós temos uma ideia muito clara de onde as crianças estão aprendendo e de onde elas não estão aprendendo. Esses instrumentos, a Prova Brasil, a prova de leitura, são instrumentos muito razoáveis. Professor Francisco, eu vejo assim que algo bastante significativo é nós também tomarmos o cuidado de trabalhar esses resultados, né? A retomada, porque muitas vezes, até mesmo nas avaliações internas, né? Porque se faz avaliação, se tem resultados positivos e resultados não tão positivos, mas aí parece que passou, né? Acabou. Vai ser adiante, né? no currículo. Continua. E a retomada disso, né? Que é a grande falha da avaliação atual. Como nós dissemos anteriormente, se a avaliação não serve à aprendizagem, ela está limitada. Ela pode ter outras funções, mas ela existe também para servir à aprendizagem, então nós precisamos de discutir o resultado pedagógico do resultado.
E isso faz parte de uma avaliação bem feita. Mas entendamos que a avaliação tem outras funções, mas a gente quer todas ao mesmo tempo. Não existe processo de ensino-aprendizagem sem avaliação. Sim, e não existe também processo de avaliação. construção de cidadania sem que a escola cumpra a sua função. Então, nós precisamos garantir hoje que a escola é para todos, nós precisamos garantir que a escola, nas suas opções, ela está servindo a essa ideia que é uma ideia geral. Né? Isso uma ideia de algo, igualdade, é uma ideia de direitos. Assegurados. Exatamente. É porque eu percebo assim, o IDEB, por exemplo, a Prova Brasil. O IDEB ele é medido através da aprovação, reprovação, IDH, né? E é medido também através da Prova Brasil. Então, eu acho assim, muitas escolas fazem a maquiagem da aprovação, reprovação. Então, eu consigo detectar se a escola tem qualidade através da Prova Brasil, porque é uma avaliação de conhecimento. Uhum. Então, esse conjunto, de repente, no meu modo de ver, não está satisfazendo toda essa... Porque muitas escolas fazem essa maquiagem de resultados. Francis, nós estamos... É muito recente no Brasil todo esse processo, que é o processo de perguntar à escola. Escola está atendendo ao seu alunado? Então, nós estamos num processo de aprendizado. E é claro que esses indicadores, eles cumprem uma função, mas eles podem ser melhorados. Sobre isso, não há dúvida nenhuma. Eu gostaria de perguntar ainda com relação às avaliações externas, quais são essas avaliações que nós temos hoje e qual a contribuição que elas vão dar tanto para a escola, né, tanto para nós que atuamos dentro da escola em si, como para a comunidade onde essa escola está inserida. O Brasil tem uma avaliação do ensino fundamental que se chama SAEB. Na realidade, é um grande sistema. Ele começou de forma definitiva em 95 e é amostral. Aqui é importante dizer que não são todas as escolas que participam do SAEB, porque aí há escolas públicas e há escolas privadas. Esse sistema foi fundamental para que o sistema de avaliação no Brasil se instaurasse. E ele nos dá uma informação importantíssima do sistema como um todo. A partir de 2005, um movimento também muito importante, que é o movimento da Prova Brasil, agora um movimento para todas as escolas. Na realidade, escolas muito pequenas, elas acabam não participando. Com a Prova Brasil, aí, Francis, hoje a gente sabe onde as crianças estão aprendendo e onde elas não estão aprendendo. É claro que esse nosso conhecimento, ele não é super detalhado, mas ele é um conhecimento precioso. Tanto que surgiram políticas exatamente para apoiar escolas e municípios onde o aprendizado estava muito baixo. E a outra dimensão é o Brasil participando do PISA. Aí, porque nós não estamos mais isolados. O nosso aluno de 15 anos, ele não pode ser drasticamente diferente na sua capacidade. Claro que nós somos orgulhosos daquilo que nos faz brasileiros na nossa cultura, mas a gente tem que ter a mesma sofisticação de conhecimento do que qualquer outro povo. Então, o PISA tem essa contribuição. Mas nós temos que cortar aqui. O Enem já é um exame que está sendo utilizado para admissão nas universidades. Então, o exame é diferente de avaliação. Exame classifica e é algo que tem a sua importância na sociedade, mas é diferente das avaliações que vão nos ajudar na aprendizagem, na forma de organização do ensino. Mas exame é diferente. Pois é, a gente fala bastante aqui, né? Mas eu acho muito importante para todos vocês, para quem está em escola, como a Ana Maria, como o Francis, a gente perceber quais são os usos que se podem fazer dos resultados dessa avaliação externa. A avaliação interna a gente sabe, a avaliação que o professor faz, ele deve utilizá-la para reforçar a aprendizagem naquilo onde ela não está acontecendo, para gerar aprendizagem. Se for só para dizer quem passa e quem não passa de ano, também não está legal, certo? A avaliação externa, vocês devem saber que além das provas que os alunos fazem, dos testes de habilidades e competências cognitivas, se levantam os fatores de dentro e de fora da escola que influenciam a aprendizagem. Então, mesmo a avaliação amostral que o Brasil fazia, ela foi fundamental para orientar políticas públicas. Por exemplo, o uso do livro didático faz diferença? Faz. Então, vamos aprimorar o programa do livro didático. Então, a avaliação externa dá esse tipo de referência para a formulação de política pública. Agora, se ela não for universal, se ela não chegar em todas as escolas e resultar no boletim da tua escola, aí tu não consegue ter a utilização pedagógica do resultado da avaliação externa
em cada escola, no plano de trabalho dos professores. Por isso ela tem um outro patamar quando ela é universal, certo? Ok. Terminamos agora esse bloco e logo na sequência teremos outro grupo para estarmos conversando mais um pouquinho sobre avaliação. Beleza.